Então, olá, eu sou Rafael de Araújo Moura Silva, sou consagrado da comunidade Shalom e venho aqui hoje partilhar com vocês a minha experiência com Deus. Como eu tive essa experiência com Cristo ressuscitado, como eu descobri a vontade de Deus para a minha vida. Então, desde pequeno eu fui de uma família católica, meus pais sempre participaram da igreja, sempre fui educado no âmbito cristão, como diz o catecismo, numa igreja doméstica. E venho partilhar para vocês a minha experiência com Deus. Como foi que eu fui descobrindo a vontade de Deus, como foi que eu fui me configurando a voz de Deus, como hoje estou aqui como consagrado e seminarista da comunidade Shalom. Então, em fevereiro de 2007, após já ter conhecido a comunidade Shalom, já ter participado de vários grupos de jovens na paróquia ou em outros movimentos, no retiro de carnaval chamado Renascer, no terceiro dia, por incrível que pareça, um primo meu, que era da comunidade, me convidou, sempre me convidava para os eventos da comunidade. E eu sempre dizia, não, hoje não dá, e aí ficava fazendo aquele corpo mole. E em fevereiro de 2007, teve o retiro de carnaval, que eram 3 dias, e aí eu deixei os 2 dias, fiquei em casa, sabendo que estava acontecendo o retiro, mas no terceiro dia resolvi ir. E foi quando eu tive uma experiência com Cristo ressuscitado. Foi numa adoração, eu lembro até hoje, eu recebi a oração. Foi quando Jesus Cristo tocou meu coração e ali eu pude experimentar da alegria de ser de Deus. Alegria que não passa, por já ter vivido uma vida medíocre, muitas vezes acomodada ou de forma pobre. Eu percebia que sentia algo dentro de mim, que precisava de algo. E foi lá, nessa adoração, diante do Santíssimo, diante do Cristo Eucarístico, diante dele. Foi quando eu tive a minha experiência profunda com Cristo, tive minha experiência com Deus. E a partir dali, tudo na minha vida teve um novo olhar, um novo horizonte. Lembro que eu chegava no colégio, assim, os meus colegas até perguntavam, o que foi que aconteceu com você? Foi que você está diferente? Era como que aquilo que eu não conseguia enxergar, ao ter essa experiência com Cristo, meus olhos se abriram diante do seu amor infinito. Foi quando eu tive uma profunda experiência com o amor, com a misericórdia de Deus. E a partir dali comecei a participar do grupo de oração. Era todo sábado, no dia do futebol. Eu jogava bola todo sábado. E para mim era uma grande oferta, porque meus amigos sempre me chamavam, e aí eu sentia o desejo de ir para o grupo e lembrava, não, mas foi Deus que me deu essa experiência. Ele me chama a cultivar essa experiência com Ele. E aí digo para vocês que eu não perdi tempo, mas eu ganhei um grande amigo, um grande tesouro, que foi Jesus Cristo, na experiência da vida de oração. E aí eu fui aprofundando cada vez mais, mergulhando nessa experiência que me levava a doar a minha vida. E aí foi quando eu fui me engajando nos ministérios da comunidade, fui me engajando no pastoreio, fui me engajando no ministério de música. E aí eu fui como que, ao mesmo tempo, me sentindo parte com a comunidade. Nessa época eu não era da comunidade, eu era somente um jovem que participava da comunidade. E ao participar, e ao aprofundar, e ao desejar, eu lembro que despertava em mim uma grande alegria de ver o acolhimento dos irmãos, ao ver o modo de rezar dos irmãos, a experiência profunda, eu via as pessoas rezando e dentro de mim sentia, é isso que eu quero viver, é essa experiência que eu quero ter. E aí foi quando eu fui aprofundando, foi quando eu fui mergulhando na vida de oração. E nessa época, um grande santo que me ajudou foi São Francisco de Assis, quando eu li o livro O Irmão de Assis. Interessante porque um irmão da comunidade chegou para mim e me entregou o livro. Rafael, pega esse livro para você ler. E eu nunca gostei de ler. E ele me entregando aquele livro, eu disse para ele, assim, não precisa não, eu não gosto de ler não. Aí ele disse, não, mas fica com você, quando você puder, você comece a ler. E aí eu levei para casa e ficou guardado. E aí toda vez que eu encontrava com aquele irmão, minha consciência pesava e eu disse, poxa, ainda estou com o livro dele. Aí eu dizia para ele, eu ainda não li não, mas eu vou ler. E aí toda vez eu olhava para o livro. E aí foi quando eu tive a curiosidade de abrir o livro, de ler, de conhecer a história de Francisco. Né? De aprofundar, eu já conhecia, mas de aprofundar. E aí foi quando eu me encantei pela radicalidade, pelo desejo dele por Deus, pelo desejo dele de aprofundar a experiência com Deus, o desejo de despojar de tudo e abraçar somente a vontade de Deus, abraçar aquilo que era mais difícil para ele, mas ao mesmo tempo era onde ele se configurava, era onde ele se encontrava. E aí foi quando eu fui me identificando, me aprofundando, e aí foi quando eu fui percebendo que na comunidade também tinha esses traços de Francisco, também tinha esse chamado
a viver essa pobreza evangélica de forma radical, a viver o evangelho na sua radicalidade. Então, durante o meu caminho, eu fui... e aí foi quando uma pessoa chegou para mim e me perguntou: Rafael, você não quer fazer vocacional? E aí eu me questionei: o que é o vocacional? E aí foi quando ele foi partilhando para mim, que era um aprofundar, um adentrar no carisma, ao conhecer, e você um aprofundar na vida de oração. Que aí você vai se identificando com Cristo e vai descobrindo quem é Deus e quem nós somos. Como o Francisco viveu essa experiência. Durante o meu vocacional, foi uma experiência, digo para você, de forma bem concreta, com muitas graças e com muitas batalhas. Realmente foi uma experiência assim foi uma experiência, um milagre, como se o mar abrisse no meio e Deus me chamava a segui-lo. E foi quando, eu digo até um testemunho que tive, por exemplo, eu trabalhava, eu fazia faculdade, era professor de matemática, trabalhava também. E na época do vocacional, eu tanto trabalhava, tanto estudava. Ainda tinha a vivência familiar, que é tão importante. Então, durante o meu vocacional, durante aquela busca da vontade de Deus, Deus me mostrando e eu vivendo aquela intimidade com Deus, aconteceu que os meus pais tiveram um mal entendido. E aí aconteceu que ocorreu o risco deles pedirem a separação, o casamento. E para mim foi um grande choque. Eles, grandes modelos de vida cristã, para mim, que me deram as bases da minha vida cristã, para mim foi um grande choque. Foi como que abalasse as minhas estruturas diante do vocacional, diante do chamado de Deus. Mas, por incrível que pareça, e eu já estou aqui para testemunhar para vocês, Deus, na sua divina misericórdia, na sua divina providência, durante ainda o meu vocacional, durante aquela batalha, aquela dificuldade, eu pedindo a Deus a graça de viver e aprofundar, de eles também se reconciliar, foi quando eles fizeram as pazes e novamente eles trilharam esse caminho. Meus irmãos, muitas vezes, não conheciam a comunidade. Tenho 2 irmãos. Eles não conheciam a comunidade, mas não participavam. E para eles também era um pouco difícil. Na época eu estava começando minha juventude, saindo da adolescência, começando minha juventude, meus irmãos ainda adolescentes, foi um pouco difícil. Mas na medida que eu ia experimentando, na medida que eu ia aprofundando, eu ia como que me identificando. Eu sentia dentro de mim aquele desejo de dar mais, de viver, de dar tudo, de ter aquela experiência de de derramar todos os meus perfumes diante do Senhor. Então, durante o vocacional, eu vi essa profunda experiência com o Cristo ressuscitado, em meio às minhas fraquezas, em meio às minhas limitações, em meio às minhas quedas, que quedas todos nós teremos, mas com a mão de Deus que sempre nos levanta e nos chama a viver essa fidelidade à sua vida de oração. E aí, durante o meu vocacional, eu tive uma profunda experiência com Santa Teresa também. Teresa, como Francisco, também baluarte da vocação Shalom, foi como que me mostrando o caminho seguro. Com aquela célebre frase de Teresa, onde só Deus basta, onde diz os escritos da comunidade, só Deus basta. E foi nessa certeza que eu fui me apoiando, de que Deus é meu único sustento. Mesmo que Deus me desse o meu trabalho, o meu estudo, a minha família, que eu tinha tanto bem, mas diante de toda a vivência do vocacional, diante de toda a radicalidade que Deus me chamava, e me chamava com todo o coração a dar, foi quando, durante o vocacional, no final do vocacional, eu aprofundando essa experiência do chamado de Deus, Deus me chamava a comunidade de vida. E foi com grande dor, mas com grande alegria e confiança na vontade de Deus, foi que eu deixei tudo para fazer a vontade de Deus, para ir em missão. Eu fui enviado para a missão de Recife. Vivi o postulantado durante o ano, e lá foi uma experiência de deixar tudo aquilo que estava preso a mim e buscar somente a Deus. Foi um tempo de muitas graças, foi um tempo de grande purificação, de um transbordar na graça de Deus. Sou muito grato das grandes lembranças que tenho deste tempo. Tempo de despojar de muitas ideias que muitas vezes eu trazia do mundo e muitas vezes Deus me chamava a deixar e a configurar a Ele, a viver por Ele, com Ele. Um desejo de consagração, um desejo de ser todo inteiro a Ele. Depois do postulantado, fui para o discipulado, na cidade de Pacajus, onde, na vivência com outros discípulos, vi um ano de formação, um ano de profunda graça. E ali foi onde eu mergulhei profundamente dentro de mim. E dentro de mim, das realidades que eu vivia,
eu pude encontrar o Cristo. Eu já o encontrava, mas eu pude aprofundar essa experiência. E aí foi quando eu fui aprofundando a minha identidade vocacional. Já no meu vocacional, eu já percebia traços da comunidade que eu me identificava, que eu desejava viver, que eu era feliz vivendo, que eu já identificava nos irmãos, que já desejava viver, porque antes eu olhava e desejava, mas no vocacional eu já buscava viver o jejum na sexta-feira, buscava rezar o texto, buscava aprofundar e conhecer o que é o carisma Shalom, o que é a espiritualidade Shalom, o que a comunidade traz de novo, a forma de evangelizar Shalom, a forma de rezar da comunidade Shalom, a forma de se expressar, a forma de ser Shalom, a alegria de ser de Deus dentro de uma comunidade nova, dentro de uma nova realidade, dentro da igreja, para toda a humanidade. E aí foi quando no discipulado eu fui aprofundando esse chamado a ser a voz do ressuscitado aos Tomés de hoje. Eu, como Tomé, que tive essa experiência profunda, sentia também esse desejo de anunciar, de passar a palavra de Deus a todos. E aí trilhei o caminho do discipulado, um caminho de profunda intimidade com Deus. Ali foi onde eu pude derramar os meus melhores perfumes. Foi onde eu pude aprofundar e conhecer a mim e a Deus de forma profunda. E aí foi quando, em 2010 eu estava no discipulado. Em 2011, eu fiz as minhas primeiras promessas na comunidade Shalom, como consagrado. Entreguei tudo a Ele. Um desejo de ser um com Ele. De despojar-me todo a Ele. E na alegria de não viver somente para mim, mas de viver para o outro. A alegria de um consagrado, creio eu, é configurar-se a Cristo e não reter para si, mas de dar ao outro. A alegria de tudo dar, de tudo ofertar e encontrar nessa oferta, nesse doar-se por inteiro, a alegria de ser de Deus, a alegria de ser todo inteiro dele. E dentro da comunidade, também já como discípulo, passando para a consagração, senti o chamado ao sacerdócio. Já na minha história, eu já percebia traços ao sacerdócio que Deus me chamava. E dentro da comunidade eu pude perceber que Deus me chamava não ser somente um sacerdote, mas ser um Shalom sacerdote. Ser um sacerdote dentro da igreja, mas que traz o carisma Shalom, que traz a alegria e o desejo de viver o carisma Shalom, traz essa novidade do Espírito para a igreja, para esse tempo. Foi quando eu fui em discernimento, nos acompanhamentos, na intimidade com Deus, pude aprofundar e pude também corresponder a esse chamado. Então, dei uma breve partilha de toda a minha vida e quero dizer para você que é uma alegria ser de Deus, é uma alegria ser Shalom, é uma alegria ser consagrado, não para si, não para as minhas comodidades e os meus desejos, mas para com todo o meu ser, unir a Cristo pela oração e eclodir na evangelização, transbordar na evangelização, buscar corresponder ao chamado de Deus que envia os seus discípulos a toda a humanidade. E há uma frase que dentro do meu coração ainda ressoa constantemente, é que a humanidade sofre e geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. E quero dizer para você que é uma grande alegria ser essa água viva para a humanidade, corresponder como chamado de Deus, como carisma Shalom, como a voz do ressuscitado ao homem que não tem esperança, ao homem que necessita de Deus, como eu também necessitei um dia, como eu tive uma experiência com Deus, não por os meus méritos, mas por pura misericórdia de Deus. Então, digo a você, não tenha medo de buscar a voz de Deus, não tenha medo de aprofundar ao que Deus tem para a sua vida, porque Deus tem um grande chamado à sua vida e a humanidade espera o seu sim, espera o seu sim generoso ao plano infinito de Deus para a sua vida. Não tenha medo. Hoje, como consagrado, digo, é uma alegria ser de Deus, é uma alegria ser Shalom.